eu decidi abrir a câmera e contar tudo, a minha história sobre vulnerabilidade, sobre superação e como eu estou construindo a minha liberdade mental. Deixa eu me apresentar. Eu sou Edilaine Bezerra, tenho 50 anos, sou mãe, viúva, avó e uma mulher simples, mas que venceu tudo na infância e construiu tudo do zero. Nada disso me paralisou e hoje eu vim gravar esse vídeo para incentivar você, que também passou ou passa por essa situação, a continuar, que isso não venha paralisar você. Bom, a minha infância, ela foi regida por muitos desafios, vindo de uma família extremamente humilde, de uma condição financeira abaixo um pouco da linha que considera pobreza, e eu tive pais, mas esses pais não continuaram juntos. Meu pai, né, pegou minha mãe da casa da minha avó, não casaram porque não tinham condições financeiras. Para você ter uma ideia, quando eu falo abaixo da linha da pobreza, eles viviam em barracos de lona, barracos de plástico preto, coberto de palhas, como eu posso dizer, aqui no Goiás a gente conhece como bacuri, como coqueiro. E o meu pai pegou a minha mãe, né, levou para outra casa. A minha mãe conta que nessa casa cabia só ela e ele, e a cama, e o fogãozinho era até de fora. E minha mãe engravidou de mim, e eles foram para o Mato Grosso, eu não conheço a cidade onde eu nasci, e lá a minha mãe teve eu sozinha. Até que meu pai foi buscar a parteira, que era no meio do mato, quando ela chegou já tinha nascido. E com isso, eles ficaram lá um tempo e aí vieram para Goiás, para onde a gente mora. Eu estava com 8 meses de vida. Nessa idade, eles, já tinha assim, meu pai já tinha um trabalho, né, minha mãe ficava em casa, mas a pobreza continuava. A gente não tinha casa para morar, dependia de favores. E o meu pai, ele era assim, uma pessoa, ele não tinha, coitado, emocionalmente, ele não tinha condição de ter constituído uma família, naquela época com aquilo que ele tinha. E o que ele fazia? Ao invés de ele trazer o dinheiro para nossa casa, ele ia gastar num bordel que tinha aqui na cidade. E nisso, a minha mãe, naquela época, tinha pouca instrução, engravidou novamente, e o meu pai, ao invés de cuidar de nós, ele levava o dinheiro, né, para esse local, esse prostíbulo. E aí, a minha mãe teve a outra filha, a minha irmã, também praticamente sozinha, porque naquela noite, o meu pai saiu e deixou a minha mãe sozinha. E a minha mãe é uma pessoa que ela sofreu muito. E com isso, depois disso, houve uma tragédia, eu perdi essa minha irmã, a nossa casa pegou fogo. Então, assim, é uma situação. Eu estou trazendo isso para vocês, não é para sensibilizar vocês, não é para dizer que a minha história é uma história, assim, triste, que eu estou usando essa história para dizer. Não, eu estou contando a parte da minha história, eu vou estar contando no decorrer dos vídeos. Eu estou contando parte da minha história para você entender que nada é motivo para nos parar. Nada é motivo para te parar. Nada é motivo para você desistir. Mas sim, é usar isso para te alavancar. É usar toda essa dor para curar você e curar alguém. Por isso, eu abri este canal. Com isso, a minha mãe, né, perdeu a minha irmã, eu muito pequenininha, minha mãe saiu para poder ver aonde meu pai ia toda noite, porque a minha mãe conta que ela apagava a lamparina e me dava água doce para fazer de conta que era leite, enquanto meu pai pegava o dinheiro e ia para o prostíbulo. E a minha avó morava pouco acima de nós, então meu pai passava lá e de lá ele pegava a esquina e ia, né, pro bordel. Certa noite a minha mãe falou assim, eu vou ver aonde que ele vai. E aí o que a minha mãe fez? Eu já tinha 2 anos e pouco, a minha irmã tinha 1 ano e 8 meses, e a minha mãe, e eu era mais sabida, a minha mãe conta, eu não tenho recordação se a minha irmã tinha 1 ano e 8 meses, ou se era 8 meses, uma coisa assim. Eu não costumo entrar muito em detalhes, porque é uma história muito dolorida e mexe muito com a minha mãe. Mas eu estou contando para vocês para
incentivar vocês. E aí a minha mãe falou assim pra mim, ó, toma conta da Eliane que a mamãe vai ali, ver onde seu pai for. Beleza. Só que eu, na minha inteligência infantil, quando a minha mãe virou as costas, eu peguei a lamparina e coloquei no cantinho do berço. E aí vocês podem imaginar o que aconteceu. E a minha mãe conta que quando ela estava chegando lá, quando ela viu meu pai entrando no prostíbulo, veio uma voz no ouvido dela, a menina, dizendo ela que daquela hora em diante ela já voltou para trás, ela já não viu mais nada. Quando ela se deu por conta, ela estava no hospital em Goiânia com a minha irmã. A minha irmã sobreviveu 3 dias, vocês podem ter imaginado, né, o que aconteceu, o corpinho todinho, né, queimado. O meu pai não deu um centavo para minha mãe, e a minha mãe que só escutava os outros falar assim, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não tem noção de onde que ela está, vamos juntar um dinheiro e vamos levar ela, ou ela no ônibus para ela ir embora. Então, até hoje, não sabemos onde está a minha irmã, o corpinho dela, não sabemos, mas isso é uma história que mexe muito com a minha mãe. E durante muitos anos, eu vivi com isso, e eu posso dizer para vocês que até hoje, tem dias que eu choro, às vezes eu sinto que me falta algo, eu sinto que me falta uma parte, e talvez seja a presença da minha irmã. Mas hoje, com os estudos que eu tenho feito, com o desenrolar das coisas, as leituras dos livros, eu pretendo criar um outro canal sobre livros. Os meus estudos, como eu me permito a me abrir, a me curar, eu tenho entendido muita coisa. E isso eu não quero guardar só para mim, eu quero compartilhar com você. E hoje eu já sou uma mulher adulta, né? Já criei meus filhos, já criei um neto, meu neto hoje está com 17 anos, mas eu sou um eterno aprendiz. E eu cheguei aonde eu cheguei com muita, muita força de vontade, mas também eu senti uma dor imensa dentro de mim, que eu não sabia o que era. E talvez por medo, medo do julgamento, ou eu chorava às vezes do nada, sem saber o que era, e sem saber o motivo. Eu já chorei muitas vezes, assim como você chora no banheiro, assim como você chora no travesseiro, assim como você, que depois que todo mundo dorme, você começa a pensar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui, nesta vida? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que a vida é tão dura comigo? Meu Deus, será que eu mereço isso? Oh, meu Deus, será que eu mereço viver essa vida? Sim, você merece viver uma vida plena e abundante. Você não merece viver em sofrimento constante. Mas até você e eu entendermos, a gente vai sofrer um tantinho bom. Mas isso não foi motivo para me parar, como eu disse. Eu construí a minha vida, eu sou uma mulher hoje independente, mesmo quando eu tinha meu esposo, eu sempre fui independente. Financeiramente. Agora, emocionalmente, eu era dependente. E no decorrer dos vídeos, vocês vão entender a construção da minha história, até eu chegar aqui. Então, se esse vídeo tocou em algum ponto, se esse vídeo fez você parar para me ouvir até aqui, digite nos comentários: eu quero ser curada. Porque vai me inspirar, eu vou estar trazendo mais conteúdos e você vai ver que nada, nada, mas absolutamente nada, nem ninguém é capaz de parar uma mulher que decidiu vencer. E eu quero estar junto contigo. Nós vamos sair e se libertar desta coleira mental. Isso é uma coleira mental, porque os acontecimentos que acontecem conosco, eles acontecem e não temos o poder de evitá-los. Mas nós temos dentro de nós o poder imenso de não deixar aquilo atingir a nossa vida, nem 10%. Mas até nós chegarmos a esse entendimento, a gente vai sofrer um tantinho. Então a minha mãe, continuando, a minha mãe voltou para cá e ela foi trabalhar na roça de algodão e eu fiquei sendo criada, né? Uma hora eu estava com a tia, outra hora eu estava com uma outra pessoa, e até os 11 anos eu não tive casa. Até os 11 anos eu não tive referência de casa. Até eu ter
o meu marido, eu não tive referência de família. Então, talvez você se pergunte assim, mas como você conseguiu criar os seus filhos? Com aquilo que eu tinha, com a consciência que eu tinha, uma força muito grande, porque eu não queria que meus filhos passassem pelo que eu já tinha passado, e com uma vontade imensa de vencer. E hoje, eu vejo meus filhos bem criados, trabalhando honestamente, vivendo do suor do rosto deles, fazendo bem para a sociedade, e eu sou muito feliz. E eu quero que você compartilhe desses momentos, tire proveito daquilo que eu falar aqui, tire proveito para a sua vida, me pergunte alguma coisa, eu quero que você interaja comigo, eu quero que você digite nos comentários, eu quero que você queira saber mais, assuntos que estejam relacionados para o meu canal, para o nosso canal, eu vou estar trazendo sim. E, como eu disse, até os 11 anos eu não tive referência nenhuma de família, de pai. Eu via meu pai de longe. O meu pai teve algumas violência física com a minha mãe, né? Mandava nós embora, expulsava nós de casa. Então, hoje eu vendo tantos índices de mulheres que são codependentes de homens, de mulheres que são dependentes emocionalmente, mesmo às vezes sem querer, porque isso não está no consciente, isso está além, isso está numa parte muito abaixo do consciente. E não é porque a mulher quer estar ali naquele local, não. Pelo contrário, ela quer se libertar, mas ela não sabe como. Ela não tem ferramentas como. Mas eu pretendo, no futuro, fazer alguma coisa para estar ensinando essas mulheres a se libertar dessa coleira mental. E este canal, ele vai ter um nome, eu ainda não defini o nome, mas ele vai ter um nome. Eu acredito que seja relacionado a esse assunto. E aí meu pai arrumou outra família, teve 2 filhos homens, casou com essa mulher já tinha uma filha, ele casou com essa mulher bonitinho, construiu uma família, e a primeira família, que era eu e minha irmã, não fazíamos parte. Então eu via meu pai na rua, passando de caminhão, ele era caminhoneiro, com os filhos dele, e simplesmente ele não tinha tempo para mim. Um dia eu pedi ele um lápis, ele disse que não tinha dinheiro, a pessoa até falou para ele, é isso, deixa de ser ruim, dá o dinheiro para sua filha. Não tenho. Então, se você passou por isso, eu não quero que você se sinta coitadinha ou se sinta rejeitada. Eu senti muitas vezes rejeitada. E eu só fui entender a rejeição a partir do momento que eu me dispus a aprender, a partir do momento que eu queria me curar e livrar daquela dor que tanto me aprisionava. Mas isso eu vou estar falando num outro vídeo. Por hoje é só, era o que eu queria começar a contar para vocês, a inspirar vocês e dizer que o que te aconteceu, seja o que for, não é motivo para você parar. Mas é motivo sim para você se orgulhar. É motivo sim para você querer saber como sair dessa situação. O que eu quero dizer é que a nossa história, ela se funde com muitas histórias. Talvez você vai se identificar em partes. E eu quero que você deixe nos comentários o que você sentiu, o que tocou você. E eu tô te contando isso, não é porque eu quero ser coitadinha. Não, não. Eu tô te contando isso para você tirar proveito. Talvez você pense que a sua dor é uma dor que... eu não quero mais viver porque a minha dor tá imensa, porque é isso. Não, é motivo para você viver mais e mais, porque tem alguém que vai precisar da sua história para que ela continue a dela. E é isso que eu quero com esse canal. Eu quero que vocês interagem comigo, eu tenho prazer em responder vocês. E vou estar fazendo mais vídeos na sequência contando a história. E meu pai continuou com essa mulher, meu pai faleceu com 38 anos, meu pai sofreu derrame, meu pai foi abandonado por essa mulher, eu ainda o visitei, né? Ele pediu perdão para mim por tudo que ele tinha me causado a nossa família. E
tá tudo bem, ele deu o melhor que ele tinha, com a consciência que ele tinha e com o entendimento que ele tinha. Mas o meu pai foi pai de 4 filhos. E esses 4 filhos, 4 tragédias aconteceram. E dessas 4, eu sou a única que sobreviveu. Então eu entendo que é um propósito muito grande por Deus a eu sobreviver. E eu quero também que vocês entendam que neste canal eu vou falar sim de Deus, porque eu acredito muito em Deus. Talvez não seja aquele Deus que aprisiona em religiões, mas um ser que quer o melhor para nós. Um ser que não está lá fora, mas que está dentro de cada um de nós. Um ser que precisa que nós temos ação e que ele nos ajude, e que ele está em tudo, e que ele é tudo, e que ele é o tudo. É isso que eu queria deixar para vocês. Se esse vídeo tocou você em alguma parte, ou se tem alguém que precisa de ver esse vídeo, compartilhe, inscreva neste canal, ative o sininho, para que assim que eu produzir mais vídeo, você seja notificado e vir para ver o conteúdo. Porque este canal, ele foi criado com o intuito de ajudar você, mulher, a ser livre da coleira mental. Beijos e até o próximo vídeo. Te espero aqui.